Hoje é sábado e tivemos uma semana surreal, né? Aliás, nós estamos certamente disputando a medalha de ouro nessa Olimpíada da Criatividade, né? Como somos criativos no Brasil, incrível. Aliás, uma criatividade que poderíamos dispensar, né? Em certos momentos a criatividade nos envergonha. Veja, nesta semana, vamos citar alguns fatos desta semana, né? Começando pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal convalidou o indulto concedido pelo então presidente Temer no final do ano passado e agora presidiário Temer. A coincidência é inusitada. No dia em que o ex-presidente estava sendo outra vez preso, o Supremo Tribunal Federal deliberava sobre o indulto que ele concedera e autorizando o indulto. Aqueles criminosos que cumpriram 1/5 da pena, seja uma pena menor, seja uma pena maior, seja pena máxima, estarão beneficiados por esse indulto concedido pelo presidente Temer aos seus colegas marginais, aos seus colegas corruptos. Esse indulto esse indulto beneficia, né, os criminosos da corrupção na administração pública brasileira. É, sem dúvida nenhuma, uma coincidência desagradável, você não acha? Que coincidência! Por isso, repercutiu muito na imprensa. O Josias de Souza, por exemplo, fez um comentário com o título "Só no Brasil, um preso por corrupção indulta presos por corrupção". Portanto, os artífices da corrupção no país, protegidos por um artífice maior da corrupção no Brasil, um ex-presidente da República. Então, esse é um fato que nós lamentamos, é afrontoso à dignidade nacional, é desrespeitoso à aspiração do povo brasileiro de mudar esse cenário de corrupção que infelicitou o nosso país nos últimos anos. Mas nessa semana nós estamos também, infelizmente, comemorando outros fatos negativos. Ainda hoje, anuncia-se que o ex-presidente Lula deseja uma reversão para a prisão aberta. É uma reivindicação dos seus advogados. O ex-presidente deseja, portanto, ser beneficiado com o Instituto da Prisão em regime aberto. E, com isso, mais uma vez, se configura a prisão de um preso comum por corrupção, por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, etc. Está na hora, portanto, desse pessoal do PT, desse pessoal que defende o ex-presidente, que grita Lula livre, de reconhecer que ele é um preso comum, acabar com essa lorota aí de preso político, principalmente na tentativa de enganar os estrangeiros, né? No cenário internacional, isso tem sido repetido insistentemente pelas lideranças petistas aqui do nosso país, que apoiam regimes similares lá fora, como o da Venezuela, Cuba e etc. Um outro fato que eu destaquei aqui hoje na minha página, né, do Facebook e no Twitter também e no Instagram, um outro fato, estou tentando acessar aqui, mas não estou conseguindo. Está no ar aí mesmo? Porque... O pessoal está perguntando o artigo 142. Eu acho que não é esta a solução. Nós temos que insistir com as normas democráticas, não é? E, obviamente, a população tem que pressionar nessa direção. Pressionar o Congresso Nacional, sobretudo, para apoiar o governo quando ele acerta, especialmente no que diz respeito à mudança de hábitos, de costumes,
prática política, combate à corrupção. Veja, eu publiquei aqui hoje que o país está gastando, o governo está gastando, o povo brasileiro está gastando R$12 mil por dia, com as mordomias dos ex-presidentes da República. E eu tenho lá um projeto tramitando já há algum tempo, desde o ano passado, no Senado Federal, para mudar isso, para limitar os benefícios concedidos a ex-presidentes. Pelo meu projeto, presidentes como Lula, que está preso, Dilma, que foi alvo do impeachment, Collor, que também foi alvo do impeachment, não teriam direito a nenhum benefício que está consagrado na nossa legislação. Eu apresentei um projeto exatamente excluindo desses benefícios os que foram condenados pela justiça comum ou foram punidos pelo crime de responsabilidade com a pena máxima, que é o impeachment. Mas agora eu estou disposto, inclusive, a radicalizar nessa matéria e apresentar um outro projeto acabando com os benefícios desta natureza para os presidentes que também não foram condenados e não foram punidos nem com processo de impeachment. O que o Hugo está ali? O Hugo tem uma fã. Oi, Hugo. O Hugo arrumou uma companhia ali, né? Bem, então eu estou pensando seriamente em apresentar um outro projeto desta feita mais radical, né? Para acabar com esse benefício a todos os ex-presidentes. São vários assessores pagos pelo dinheiro público, 2 carros, enfim, segurança, assessores, combustível, diárias, viagens. Isso é um absurdo, eu já falei desse assunto outras vezes, mas hoje nós publicamos essa matéria que traz aí essa informação dos R$12 mil por dia de gastos do governo, do dinheiro público, para a manutenção desses privilégios, desses benefícios. Eu insisto em dizer que o combate ao privilégio é prioridade absoluta nesse momento em que o povo brasileiro está inseguro em relação ao seu futuro e, sobretudo, nesse momento em que há dúvidas em relação a mudanças. A campanha eleitoral despertou muita esperança no povo brasileiro. Aliás, toda a campanha é um ressuscitar de esperanças, depois muitas vezes vem a frustração, aquela renovação proporcionada pelas urnas, muitas vezes acaba em grande frustração, porque desta renovação não decorre a mudança esperada, exigida pelo nosso povo. E nós estamos nesse ambiente atualmente. Por isso eu acho essencial esse combate aos privilégios. Juntamente com o combate à corrupção, a necessidade de se combater os privilégios das autoridades brasileiras. Nós estamos também, nesta semana, comemorando algumas atitudes que significam contrariar, ou seja, é uma trombada no desejo do povo. Colocar-se na contramão, resistir a esse movimento de opinião pública que quer realmente uma ruptura com esse passado que nos legou uma dívida pública estratosférica, né? São mais de 6 trilhões já. A dívida pública agora, no final de março, ela alcança 6 trilhões de reais e nos levou a um déficit monumental. Nós vamos ter esse ano um déficit nominal de 517 bilhões. Leva o governo a cortar inclusive em setores fundamentais como saúde, educação, como estamos verificando. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas se nós não adotarmos medidas de combate efetivo à corrupção e se nós não adotarmos medidas de combate aos privilégios, a tentativa de eliminar privilégio vem na esteira desse desejo da população de combater a corrupção no país.
E nós tivemos nessa semana, infelizmente, alguns fatos que significam retrocesso e não avanço. Nós tivemos nesta semana a votação numa comissão mista. É bom dizer, a comissão mista não aprovou definitivamente. Nós temos ainda a possibilidade de mudar, tanto na Câmara, quando vai se votar primeiramente a medida provisória da reforma administrativa, e depois no Senado. Então, o nosso compromisso é de trabalhar para derrubar aquilo que foi aprovado como equívoco, no meu entendimento. Aliás, seria uma ofensa ao povo brasileiro isso que se aprovou. É claro que eu tenho que considerar sempre que há os de boa intenção, mas há os de má fé. Há os que atuam estrategicamente na sua própria defesa, preservando os seus interesses, já que a corrupção, neste caso, ela é acobertada. Veja, o caso do COAF, nós já falamos bastante, não é? Houve sempre o nosso desejo de que o COAF fosse uma ferramenta melhor utilizada, não é, Hugo Henrique? O Hugo Henrique concorda que o COAF pudesse ser realmente uma ferramenta utilizada por aqueles que investigam primeiramente, não é? Mas todos aqueles que atuam no contexto do combate à corrupção no país, ao crime organizado, ao financiamento do terrorismo, à lavagem de dinheiro. Então é evidente que, ao abordarmos desta forma os objetivos do COAF, a tarefa, a missão do COAF, nós já estamos colocando no Ministério da Justiça. O Ministério da Economia tem tarefas hercúleas, né, pela frente, desafios incríveis. O desemprego, as reformas, previdência, tributária, sistema federativo, o ajuste fiscal. O combate à corrupção está na alçada de outro ministério, que é o Ministério da Justiça, e é lá, portanto, que deve estar o COAF. Nós vamos tentar mudar isso na Câmara ou no Senado. Certamente o Senado dará a última palavra e nós teremos, portanto, a última missão nesse combate. E a outra questão que eu também enfatizei no dia de hoje, aqui pela manhã, nas redes sociais, colocando a opinião do procurador Noronha, do procurador Deltan Dallagnol, do procurador Roberto Liviano, lá de São Paulo. Esta tentativa de amordaçar, é uma mordaça que se quer colocar na Receita Federal. É uma das atribuições da Receita Federal. É por isso que tem lá um quadro de auditores. São técnicos qualificados que atuam. Eu vou dar um exemplo. Na época que eu presidia a CPI do futebol, 100 auditores trabalhavam em função das revelações que nós fizemos na CPI do futebol. Veja, e nós não estamos falando dos grandes escândalos. Portanto, esse trabalho qualificado tecnicamente, que é exercitado pelos auditores da Receita Federal, é fundamental no combate à corrupção. Então, quem não quer isso, naturalmente, quer continuar nesse terreno escorregadio da corrupção no nosso país. Obviamente, aqueles que estão envolvidos na Operação Lava Jato se colocam frontalmente a favor desta emenda que retira da Receita Federal esta prerrogativa denominada de prerrogativa de investigar. Na verdade, é uma obrigação da Receita Federal comunicar ao Ministério Público quando identificar movimentações suspeitas. E é esse o trabalho que tem que ser feito realmente. Obviamente, caberá ao Ministério Público, com o apoio da Polícia Federal,
aprofundar as investigações antes de qualquer denúncia e, evidentemente, de qualquer condenação. Mas é responsabilidade, sim, importante da Receita Federal atuar nesta área. Nós vamos tentar, eu repito, vamos tentar. Eu creio que há uma forte pressão lá no Congresso Nacional. Toda matéria que tem por objetivo instrumentalizar o Estado de forma mais vigorosa para combater a corrupção, toda medida desta natureza e desta importância, deste valor e desta prioridade encontra resistência no Congresso Nacional. Em que pese a renovação que foi comemorada, o Senado, por exemplo, 49 dos 81 chegaram agora, são pessoas diferentes das que estavam lá, e na Câmara, na mesma proporção. No entanto, o comportamento me parece estar preservado, né? E nós temos que continuar insistindo. Se alguns novos chegaram envelhecidos, né? Nós temos que afrontá-los com uma posição de coragem, de ousadia, para fazer valer o interesse da população na aprovação daquilo que interessa realmente ao combate da corrupção no país. Nós desejamos um país mais limpo para que ele possa ser mais próspero, mais desenvolvido, mais justo, com um sistema que corresponda às expectativas do nosso povo. Nós estamos iniciando essa jornada depois de tantos anos de corrupção. Então essa é uma questão pendente, não é assunto encerrado. Nós vamos trabalhar para derrubar esta emenda e devolver à Receita Federal esta prerrogativa importante. E a outra questão é a criação dos 2 ministérios, né? Mais um fato desta semana que nós queremos repudiar, porque durante toda a campanha, todos os candidatos falaram em reduzir o tamanho do Estado, usava-se expressões fortes como menos Brasília e mais Brasil. Enfim, o liberalismo econômico foi cantado em prosa e verso e a sua consagração passaria indiscutivelmente pela redução do tamanho do Estado. E o que se vê agora é que as metas propostas durante a campanha não foram cumpridas, não foram alcançadas e agora há ainda um recuo em relação ao avanço tímido que se observou. Então, quando se pregava 15 ministérios, nós ficamos com 22, mas agora criam mais 2 ministérios. E vocês sabem que na esteira dos ministérios criados virão secretarias, diretorias, departamentos, coordenadorias, cargos comissionados. Então é superposição de ações, paralelismos, dispendiosos, né? Desnecessários, perdulários. O governo vai se tornando cada vez mais gastador. E vem numa hora imprópria, né? Quando o governo trabalha para convencer a população que não está cortando da educação, que está fazendo apenas o contingenciamento de recursos que serão depois devolvidos a partir de setembro, quando as finanças melhorarem. Mas como melhorará as finanças se nós estamos aumentando despesas? Esses ministérios não fazem falta. O que os municípios brasileiros e os estados brasileiros precisam é de recursos para as obras, para a execução dos programas e dos projetos, e não de estruturas que se instalam em Brasília como cabide de emprego para consagrar o balcão de negócios como caminho para aprovação de projetos no Congresso Nacional, restabelecendo na sua inteireza o toma lá da cá. Não, nós não podemos concordar com isso. Isso não ajuda o Brasil. Esses ministérios serão certamente cabide de emprego. Aqueles que querem trocar com o governo. Eu apoio a Previdência, mas eu quero espaço no governo, eu quero nomeações, eu quero recursos. Então o governo se torna uma anarquia, né?
um almoxarifado à disposição dos fisiológicos, que quando querem, até lá vão para buscar o produto que desejam em determinado momento. Então, nós temos que combater isso. Olha, temos que ser mais francos, mais sinceros. O que se vê é que o discurso fica distante da prática. Especialmente agora, nós estamos aí logo depois da eleição, são só pouco mais de 100 dias, aí quase 4 meses de governo. Então é muito cedo para esquecer compromissos. Eu não estou dizendo compromissos que foram assumidos só pelo presidente, não. Compromissos que foram assumidos por todos nós, por cada deputado que se elegeu, por cada senador que se elegeu, por cada governador que se elegeu. Então nós temos que respeitar. Eu acho que as palavras soltas ao vento durante a campanha eleitoral, que são esquecidas logo após, quando se instala no poder, é o que desmoraliza a atividade pública e semeia desesperança. Então, esses 3 pontos, nesta semana, nos aborreceram. E agora, o presidente Jair Bolsonaro falou na possibilidade de um tsunami na próxima semana. Não há nenhum indicativo de tsunami para a próxima semana. Mas eu venho alertando o governo para a necessidade de adotar providências urgentes em relação ao déficit público, que vai levar o governo a ter que driblar a regra de ouro para escapar da responsabilização que culmina com impeachment do presidente. Eu, há algum tempo, algumas semanas, não sei se já faz um mês, concedi uma entrevista ao UOL da Folha de São Paulo, uma longa entrevista, em que abordei a situação crítica de déficit que vive o país e a necessidade de providências imediatas para evitar a hipótese de impeachment logo mais à frente, porque a regra de ouro estaria violada indiscutivelmente. Houve uma reação contrária, algumas pessoas não entenderam, interpretaram como se eu estivesse desejando o impeachment ou pregando o impeachment, quando na realidade eu sei que o impeachment é traumático e não é bom para o país e que nós não desejamos isso em hipótese alguma e que estávamos apenas alertando o governo para a necessidade de adotar providências imediatas. Bem, o governo adotou uma providência, encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que pede a suplementação de verbas da ordem de 248 bilhões. Pode chegar perto do Hugo aqui, ele não é bravo, não. Pode chegar. As meninas estão aí com receio de chegar perto as nossas vizinhas aqui do prédio onde moramos. Sanduichinho tá gostoso, hein? Então, nós fizemos esse alerta e o governo encaminhou ao Congresso um projeto com o objetivo de obter autorização para a utilização de 248 bilhões para saldar compromissos do BPC, né, o benefício da prestação continuada, e outros benefícios e outras despesas. Agora, há um prazo para essa votação. Até o final de junho, o Congresso tem que aprovar. E até agora não houve movimentação. Não há notícia ainda do parecer, não é? O relator ainda não apresentou parecer, não há trabalho na comissão e nós temos um prazo até final de junho para a aprovação desse projeto de suplementação de recursos requerido pelo governo da União exatamente para driblar a regra de ouro. E se não for aprovado, o que acontecerá? Vamos imaginar que o Congresso resista, que o Congresso não aprove. O que acontecerá? Aí nós teremos uma grande dificuldade. O governo terá que fazer um contingenciamento monumental.
Ele já está fazendo, né? Da ordem de 30 bilhões, parece, há pouco. Agora, com esses cortes na área das universidades federais, mas o contingenciamento que terá que fazer o governo é monumental, é sem precedentes. E aí para a máquina pública, para o governo, para a área de educação, para a área de saúde, enfim, nós teremos um governo totalmente paralisado. Então isso é muito sério e nós estamos aqui alertando. Nós já fizemos antes, preliminarmente, um alerta, voltamos ontem a falar, estou repetindo hoje. Assim que chegar em Brasília na próxima semana, retornarei a este assunto. É fundamental que o governo atue com celeridade, com eficiência, para evitar um desastre maior. Bem, hoje é sábado, né? Mas nós temos que falar de assuntos sérios também. Olha aí. Pode fazer carinho aqui no Hugo que ele gosta, viu? Essas meninas lindas aí são nossas vizinhas aqui onde você mora? No 1? Ah, então você está bem pertinho daqui, né? Mora no 1, que maravilha. Mas você faz pouco tempo que mora aí, não é? Não? Já faz tempo? Quanto tempo? Uns 5 meses, mais ou menos? Não, já tem 1 ano. 1 ano? Ah, então tá bom. É que eu venho pouco aqui, né? Por isso que eu não vejo sempre vocês. Mas tá bom, gente. Olha, amanhã é Dia das Mães, nós voltamos a falar amanhã, especialmente com as mães de todo o Brasil. Você já deu presente para a mamãe? Já comprou presente para a mamãe? Já? Vocês são irmãs? São? Então um presente só de sociedade, né, para economizar. A crise está brava, tem que economizar. Bem, gente, muito obrigado aí pela atenção. Vamos continuar juntos, né, e vamos continuar conversando sempre. Um grande abraço a todos vocês e um ótimo final de semana. Aí. E aí, Hugo?